Tem um pediatra, o Heavy Karp, que é um pediatra norte-americano, e ele fez um estudo, ele observou o seguinte, que dentro do útero os bebês eles tinham sim um reflexo de calma, algo que acontecia com o bebezinho dentro do útero que não dependia de um adulto, que fazia ele se acalmar. Por quê? Porque senão, quando tivesse algum trauma, algo que acontecesse com essa mãe, ou um susto que ela levasse, se o bebezinho não tivesse como se acalmar e se regular sozinho dentro do útero, poderia ser muito ruim, poderia até provocar a morte desse bebê ou da sua mãe. Então ele percebeu que dentro do útero, o ambiente do útero remete a um bebê um reflexo de calma, em que ele se acalma. E aí ele estudou e ele percebeu que esses 5 S's, né, 5 S's, faz o bebezinho se lembrar de quando ele vivia dentro do útero. É por isso que o primeiro S é o enrolar o bebê. Por quê? Porque esse enrolar faz com que o bebê se lembre lá de quando ele estava dentro do útero apertadinho. Por isso que esse enrolado que eu ensino nessa técnica, eu posso fazer de novo depois, Anne. Essa técnica aqui numa live, tá? Na próxima live, na sexta-feira. A gente tem que colocar o braço pra dentro do enroladinho, o bebê se sentir nessa realmente no limite, porque quando os braços não estão dentro e ele chora, ele fica abrindo os bracinhos, e essa parte quando ele abre, assusta mais ainda o bebê. É por isso que a gente precisa, né, colocar o bebê dentro do charuto, tá? Depois do enrolado, nós temos o pôr de lado, porque quando a gente coloca o bebê de lado ou de barriguinha para baixo no braço, geralmente os recém-nascidos gostam muito de ficar nessa posição. A gente coloca o bebê nessa posição no braço, o que que acontece? Ele se acalma, mas é porque ele se sente protegido, né? O jeito que ele fica no braço, com o braço na frente das mãos, ele fica como se estivesse abraçando os braços, então ele se sente protegido. E também é uma posição que lembra a posição que ele estava dentro do útero, dentro do ambiente intrauterino, tá? E o terceiro S é o balançar o bebê. Gente, balançagem é uma coisa que a mãe faz, né? A gente pega o bebê no colo, a gente já sai balançando. Mas é importante que esse balançar não seja rápido, não seja estressado, seja um balançar suave. A gente até fala em embalar o bebê com o corpo, é pegar o bebê e sair andando pela casa. Isso é muito importante para o bebê se acalmar, tá? E o quarto S é o som, o chiado, o ruído branco, né? É um ruído realmente bem forte, né? Não é um ruído macio, né? Calmo. Não, gente, é um ruído forte, porque dentro do útero o bebê escutava aí os processos de digestão da mãe, do estômago digerindo os alimentos, o intestino também processando os alimentos, a pulsão das veias e artérias do sangue. E isso é como se fosse um ruído de um ventilador de teto, de um aspirador de pó, de um secador de cabelo. Então esses ruídos assim grosseiros acalmam o bebê. Isso é fato, viu? Já escutei muito relato de pais que ficavam colocando aquelas musiquinhas da natureza, o bebê não se acalmava, e ele ligou a furadeira elétrica, o bebê se acalmou. Então realmente funciona, tá? E o quinto S é o sugar. Sugar é extremamente calmante para o bebê, também causa uma analgesia. Se o bebê tiver com incômodo de alguma coisa, alguma dor em alguma parte do corpo, o sugar ajuda. Mas por que o sugar é só o quinto S depois de todos os 4? É porque o bebê precisa estar mais calmo. Um bebê estressado, chorando, ele não aprende a mamar, gente. Eu falo isso questão de aprender. Depois que o bebê aprendeu a mamar, ele pode vir pro peito chorando, muito chorando, esgoelado, porque ele vai mamar e vai mamar direito. Mas para o bebê aprender a mamar, ele precisa se acalmar, tá? E a minha principal missão aqui, não adianta eu falar de amamentação se a gente não sabe acalmar o nosso bebê, tá certo?